Existem lugares no mundo onde o silêncio pesa mais do que deveria, lugares onde cada respiração parece carregar o peso de 1000 preocupações, onde os corredores ecoam passos apressados de quem luta contra o tempo e onde as paredes brancas testemunham mais lágrimas do que sorrisos. O Hospital Infantil Santa Clara era um desses lugares, mas esta não é uma história sobre tristeza. Esta é uma história sobre como a música pode acender luz onde parece haver apenas sombras. Esta é a história de Daniel Cardoso, um homem que encontrou seu propósito exatamente onde menos esperava. E esta é a história de como um piano esquecido em um corredor de hospital se tornou a ponte entre dois mundos que pareciam impossíveis de conectar. Daniel tinha 37 anos quando sua vida desmoronou pela terceira vez. Ou seria a quarta. Ele já havia perdido a conta, sentado no pequeno apartamento alugado no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Ele olhava para as contas empilhadas sobre a mesa de centro enquanto seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o sofá gasto. Fazia 3 semanas que a banda havia se dissolvido. 5 anos de trabalho, centenas de apresentações em bares e casamentos. E tudo havia terminado em uma discussão banal sobre direitos autorais de uma música que ninguém nunca ouviria além daquelas 4 paredes do estúdio músico profissional. Era assim que Daniel se apresentava desde os 20 anos. Tinha estudado piano clássico na juventude, tocado em orquestras amadoras, dado aulas particulares, tocado em bares de jazz, formado bandas que nunca decolaram. Sempre a música, sempre o piano. Mas agora, olhando para o extrato bancário com um saldo negativo, ele se perguntava se não estava na hora de aceitar a realidade. Talvez seu pai estivesse certo quando dizia que música era hobby, não profissão. O telefone vibrou. Era sua irmã, Carolina. Dani, você precisa sair de casa. Está fazendo 3 semanas que você não aparece para o almoço de domingo. Estou bem, Carol. Só ocupado. Ocupado olhando para o teto. Mãe está preocupada. Eu estou preocupada. Daniel suspirou. Carolina sempre conseguia ler através de suas mentiras. Estou procurando emprego. É difícil. Só isso. Houve uma pausa do outro lado. Quando Carolina voltou a falar, sua voz tinha aquele tom que ele conhecia bem menos o tom de quem estava prestes a se meter em sua vida. Olha, sei que você vai achar que estou sendo intrometida, mas lembra que trabalho no Santa Clara, o hospital infantil? Lembro. Temos um piano no saguão de entrada. Um Yamaha lindo que foi doado há anos. Ninguém nunca toca. Estava pensando. Que tal você ir lá algumas vezes por semana, como voluntário, tocar para as crianças, para os pais, para quem estiver por ali? Daniel fechou os olhos. Voluntário. Trabalho não remunerado. Exatamente o que sua conta bancária precisava. Carol, eu preciso de dinheiro, não de caridade para fazer. Não é caridade. É. Ela hesitou. Olha, sei que você está passando por um momento difícil, mas ficar trancado nesse apartamento não vai resolver nada. Você é um músico incrível, Dani. Sempre foi. E tem crianças ali que precisam de algo bonito em suas vidas. Você não precisa fazer isso por você. Faça por elas. Daniel abriu a boca para recusar, mas as palavras não saíram. Ele olhou ao redor do apartamento vazio. As paredes pareciam estar se fechando sobre ele a cada dia. Quando eu começaria? Que tal segunda-feira? E foi assim, sem grande fanfarra ou decisão heróica, que Daniel Cardoso aceitou se tornar o pianista voluntário do Hospital Infantil Santa Clara. Ele não sabia, naquele momento, que estava prestes a embarcar na jornada mais transformadora de sua vida,
A primeira vez que Daniel entrou no Santa Clara foi numa segunda-feira chuvosa de março. O céu estava cinza e a água batia contra as janelas enquanto ele atravessava o saguão principal, carregando apenas uma pasta com partituras. O hospital era maior do que ele imaginava. 6 andares, corredores que pareciam se estender infinitamente. O cheiro característico de desinfetante misturado com algo que ele não conseguia identificar. Ansiedade, talvez, ou esperança, ou ambos. O piano estava exatamente onde Carolina havia descrito, próximo à recepção, em um canto do saguão que recebia luz natural de uma grande janela. Era realmente um Yamaha bonito, um Baby Grand com acabamento em mogno escuro. Daniel passou os dedos sobre a tampa fechada, sentindo a textura lisa da madeira. Você deve ser o Daniel. Ele se virou. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, uniforme azul marinho, o observava com um sorriso caloroso. Sou Dona Marisa, supervisora da recepção. Sua irmã me avisou que você viria. Que bom ter um pianista aqui. Faz tanto tempo que ninguém toca esse instrumento. Quanto tempo? Uns 3 anos. Tinha uma senhora que vinha aos domingos, mas ela faleceu. Coitada. Desde então, ele só fica ali, bonito, mas mudo. Daniel abriu a tampa do piano, revelou as teclas de marfim, pressionou uma nota. O som estava levemente desafinado, mas não terrível. Vou precisar de afinação em breve, ele comentou. Posso falar com a administração. Mas por que não toca um pouco agora? Deixa o pessoal ouvir. Daniel sentou-se no banco. O saguão estava relativamente vazio, apenas algumas pessoas na recepção. Um médico apressado, atravessando em direção ao elevador. Uma criança em cadeira de rodas, sendo empurrada por uma enfermeira. Ele posicionou os dedos sobre as teclas e, por um momento, hesitou. Fazia semanas que não tocava. Desde a última discussão com a banda, desde que tudo havia desmoronado, ele não havia sequer aberto a tampa do teclado digital que tinha em casa. Mas então seus dedos encontraram as notas, quase por instinto. Ele começou com algo simples. Clair de Lune, de Debussy. A melodia fluiu suave, preenchendo o saguão com sua beleza melancólica. Daniel fechou os olhos e deixou a música tomar conta. Não estava tocando para ninguém. Estava tocando porque era o que seus dedos sabiam fazer, porque era a única linguagem que ele dominava completamente. Porque ali, naquele momento, fazer música era a coisa mais natural do mundo. Quando a última nota ecoou e se dissipou, Daniel abriu os olhos. Havia mais gente no saguão agora. Dona Marisa tinha lágrimas nos olhos. 2 médicos haviam parado próximo ao elevador para ouvir. Uma criança, não mais que 5 anos, com um curativo na cabeça, o observava, com os olhos arregalados. Foi lindo, Dona Marisa sussurrou. Por favor, volte sempre. E Daniel voltou. Nas primeiras semanas, estabeleceu uma rotina. Ele ia ao hospital 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, sempre no meio da tarde, quando o movimento era moderado. Tocava por 2 horas, às vezes 3, repertório variado. Clássicos como Chopin e Mozart, jazz suave, algumas músicas brasileiras, ocasionalmente algo mais contemporâneo. As pessoas começaram a perceber. Pais que esperavam por consultas se sentavam nos sofás próximos, apenas ouvindo. Enfermeiras faziam questão de passar pelo saguão durante seus intervalos. Médicos diminuíam o passo ao atravessar. E as crianças vinham, algumas em cadeiras de rodas, outras andando devagar, segurando a mão de adultos. Algumas com curativos, outras com carecas reluzentes da quimioterapia, mas todas com aquela curiosidade característica da infância. Daniel começou a reconhecer rostos. Havia o pequeno Miguel, 7 anos, leucemia, que sempre pedia aquarela. Havia a Júlia, 5 anos, problema cardíaco congênito, que sorria largo,
toda vez que ele tocava algo animado. Havia o Rodrigo, 9 anos, queimaduras graves, que nunca pedia nada, mas sempre ficava ali, em silêncio, apenas ouvindo. E havia Sofia. A primeira vez que Daniel viu Sofia foi em sua 3ª semana de voluntariado. Era uma quarta-feira, e ele estava tocando Amélie Poulain quando notou uma menina pequena, talvez 8 anos, sendo empurrada em uma cadeira de rodas por uma enfermeira. Ela tinha cabelos castanhos curtos, olhos escuros imensos, e segurava um coelhinho de pelúcia desgastado contra o peito. A enfermeira posicionou a cadeira próxima ao piano e disse algo para a menina. Mas a menina não respondeu, apenas olhou para Daniel com aqueles olhos profundos. Algo naquele olhar fez Daniel parar no meio da música. Era como se a menina estivesse olhando através dele, vendo algo que ninguém mais via. Olá, ele disse gentilmente. Como você se chama? A menina não respondeu, apenas continuou olhando. A enfermeira, uma jovem de uns 25 anos, chamada Beatriz, se inclinou e sussurrou. Essa é a Sofia. Ela não fala? Não fala? Há 4 meses, desde que chegou aqui, os médicos dizem que não há nada fisicamente errado. É psicológico, trauma, mas ela gosta de música. Sempre que ouço o piano, trago ela para cá. Daniel olhou para Sofia novamente. A menina ainda o observava com aquela intensidade desconcertante. Você gosta de piano, Sofia? Ele perguntou, sabendo que não receberia resposta. Mas algo mudou no rosto da menina. Não exatamente um sorriso, mas um leve abrandamento da expressão. Ela abraçou o coelho mais forte contra o peito. Vou tocar algo especial para você, Daniel disse. Você me diz se gosta, tá bem? Ele colocou os dedos sobre as teclas e começou a tocar Somewhere Over the Rainbow, mas em um arranjo suave, quase como uma canção de ninar. Enquanto tocava, observou Sofia pelo canto do olho. A menina havia fechado os olhos. Seu corpo, antes tenso, relaxou ligeiramente na cadeira. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Naquele momento, algo mudou em Daniel também. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Não para pagar contas, não para impressionar ninguém, não para provar algo a si mesmo ou ao pai ou ao mundo, mas porque ali estava uma criança que precisava de conforto. E ele tinha nas mãos, literalmente nas mãos, a capacidade de oferecer isso. Quando terminou a música, abriu os olhos e olhou para Sofia. Ela estava olhando para ele novamente. E dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Reconhecimento? Conexão. Você voltou, Beatriz disse, sorrindo. Ela sorriu. Mal dá para ver, mas ela sorriu. E realmente, nos cantos dos lábios de Sofia, havia um menor indício de um sorriso. A partir daquele dia, Sofia se tornou presença constante durante as apresentações de Daniel. Beatriz a trazia sempre que ele estava lá, e a menina se sentava no mesmo lugar, abraçando seu coelho, ouvindo. Nunca falava, nunca pedia nada. Mas Daniel aprendeu a ler suas reações, o leve movimento de cabeça quando gostava de uma música, o franzir quase imperceptível da testa quando algo a incomodava, o jeito como abraçava o coelho mais forte nos momentos emocionais. Daniel começou a tocar para ela, não exclusivamente, mas sempre com ela em mente. Escolhia músicas que imaginava que uma menina de 8 anos poderia gostar. Temas de desenhos animados em arranjos de piano, melodias suaves e reconfortantes. Às vezes, algo mais complexo para desafiá-la, para ver se ela prestaria atenção. E ela sempre prestava. Foi Carolina quem finalmente contou a história completa de Sofia. Eles estavam jantando no apartamento de Carolina, numa sexta-feira à noite. Daniel havia tocado no hospital mais cedo
e mencionou a menina casualmente. A Sofia que não fala? Ela gosta muito de você, Carolina disse, servindo mais vinho. Como você sabe dela? Dani, trabalho lá. Todo mundo conhece a história da Sofia. Que história? Carolina hesitou, colocando o copo na mesa. É pesada. Tem certeza que quer saber? Quero. Ela suspirou. Sofia chegou ao hospital há 5 meses. Ela estava no carro com os pais quando aconteceu o acidente. Um caminhão perdeu o controle na marginal. Os pais morreram na hora. Sofia estava no banco de trás. Fisicamente, ela teve apenas ferimentos leves, alguns cortes, uma costela fraturada, mas, psicologicamente, Daniel sentiu o estômago apertar. Ela viu tudo, sim, e desde então não fala nenhuma palavra. Os psicólogos dizem que é mutismo seletivo causado por trauma. O corpo dela está curado, mas ela ainda fica no hospital, porque não tem para onde ir. A assistente social está tentando localizar parentes distantes, mas até agora, nada. Ela fica na ala pediátrica, em uma espécie de limbo burocrático, esperando. Esperando o quê? Esperando que alguém a queira, esperando que ela volte a falar, esperando, eu não sei, Dani, esperando um milagre. Talvez. Daniel ficou em silêncio por um longo momento. Pensou na menina pequena, com seus olhos imensos e seu coelho desgastado. Pensou na lágrima que escorreu por sua bochecha naquele primeiro dia. Pensou em como ela segurava o coelho mais forte durante certas músicas. Ela tem outros visitantes, as enfermeiras a adoram. Beatriz, especialmente, praticamente a adotou informalmente. Mas visitantes de fora? Não. Ela está sozinha. Sozinha. A palavra ecoou na mente de Daniel por dias. Uma menina de 8 anos, sozinha no mundo, presa em silêncio, sem voz para expressar sua dor. Na segunda-feira seguinte, Daniel chegou ao hospital com uma decisão. Ele não estava lá apenas para tocar piano. Estava lá para Sofia. Para todas as Sofias daquele lugar, todas as crianças que precisavam de algo além de medicina e procedimentos. Precisavam de beleza, de conforto, de esperança. Ele começou a tocar diferente, com mais intenção, com mais coração. E as semanas se transformaram em meses. Abril chegou com seus dias mais curtos e manhãs frescas. Daniel agora ia ao hospital 4 vezes por semana, não porque alguém pediu, mas porque ele queria. Suas contas ainda eram um problema. Ele fazia alguns trabalhos freelance, dava aulas de piano esporádicas, vivia basicamente de arroz e feijão, mas de alguma forma nada disso importava tanto quanto antes. Sofia continuava sendo sua plateia mais fiel. Ela nunca faltava, Beatriz sempre a trazia, e a menina sempre se sentava no mesmo lugar, com seu coelho, ouvindo. Daniel começou a conversar com ela, mesmo sabendo que ela não responderia. Hoje vou tocar Beethoven para você, ele dizia. Sonata ao Luar. É meio triste, mas linda. Você vai gostar. Sabe, Sofia, quando eu tinha a sua idade, odiava praticar piano. Minha mãe tinha que me obrigar. Agora, olha só, é a única coisa que sei fazer direito. Ou, simplesmente, como foi seu dia? O meu foi corrido. Dei 3 aulas de manhã para alunos que não praticam. Frustrante. Mas agora estou aqui. E aqui é bom. Sofia nunca respondia verbalmente, mas Daniel aprendeu a ler sua linguagem silenciosa, o jeito como inclinava a cabeça quando estava curiosa, o leve balançar de pés quando uma música era animada, o abraço apertado no coelho quando estava emocionada. Um dia, em meados de abril, algo diferente aconteceu. Daniel estava tocando La Vai em Rose, a versão de Edith Piaf, adaptada para piano, quando percebeu que Sofia não estava apenas ouvindo. Ela estava cantarolando, não em voz alta, na verdade,
quase nenhum som saía de sua garganta, mas seus lábios se moviam, formando as palavras, e de sua boca saía o mais tênue dos murmúrios, um fantasma de melodia. Daniel quase parou de tocar. Beatriz, que estava por perto, também notou. Seus olhos se arregalaram. Ela colocou a mão na boca, contendo um grito de surpresa. Mas Daniel continuou tocando, forçando seus dedos a manterem o ritmo, a melodia, enquanto seu coração acelerava no peito. Sofia, olhos fechados, continuou seu cantarolar, silencioso, até o final da música. Quando a última nota ecoou, o saguão ficou em completo silêncio. Sofia abriu os olhos e olhou diretamente para Daniel. E então, pela primeira vez desde que ele a conhecia, ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Sofia Beatriz sussurrou a Jolhandosei ao lado da cadeira. Você cantou. Você cantou? Sofia olhou para Beatriz e o sorriso desapareceu. Ela abraçou o coelho novamente, voltando ao seu silêncio. Mas algo havia mudado. Uma porta havia se aberto, mesmo que apenas uma fresta. Daniel sentiu lágrimas nos seus próprios olhos. Você tem uma voz linda, Sofia, ele disse suavemente, mesmo quando quase não dá para ouvir. Muito obrigado por compartilhar isso comigo. Sofia o olhou por um longo momento. Então, lentamente, assentiu com a cabeça. Foi um pequeno gesto. Quase nada. Mas para Daniel, significou tudo. A notícia se espalhou pelo hospital. A menina que não falava havia cantarolado durante a música do piano. A equipe médica ficou animada. A psicóloga, doutora Renata, veio falar com Daniel pessoalmente. Isso é um avanço significativo, ela explicou, sentada em sua sala pequena e abarrotada no terceiro andar. Sofia está começando a se expressar novamente. A música pode estar criando um espaço seguro para ela. Você estaria disposto a trabalhar mais diretamente com ela? Como assim? Talvez sessões individuais? Além das apresentações no saguão, posso arranjar para que você use uma das salas de terapia. Apenas você e ela, música. Daniel hesitou. Isso era bem diferente de tocar no saguão para quem quisesse ouvir. Isso era terapia, responsabilidade. E se ele fizesse algo errado? E se piorasse as coisas? Não sou terapeuta, ele disse. Sou apenas um pianista. E às vezes, doutora Renata respondeu gentilmente, um pianista é exatamente o que uma criança precisa. Daniel aceitou. A primeira sessão individual com Sofia aconteceu numa quarta-feira à tarde, em uma pequena sala, no quarto andar. Não havia piano ali, menos apenas um teclado digital que a doutora Renata havia conseguido emprestado do Departamento de Terapia Ocupacional. Sofia entrou devagar, segurando a mão de Beatriz, seus olhos examinando a sala com desconfiança. Oi, Sofia, Daniel disse, sentado diante do teclado. Que tal a gente fazer música juntos hoje? Sofia olhou para ele, depois para Beatriz. Vou ficar aqui fora, Beatriz disse suavemente. Mas se você precisar de mim, é só chamar, está bem? Sofia não respondeu, mas também não protestou quando Beatriz saiu da sala, fechando a porta suavemente. Daniel e Sofia ficaram sozinhos. Por um longo momento, eles apenas se olharam. Daniel podia sentir a tensão na sala, a incerteza. Como começar? O que dizer? Como conectar com essa criança que construiu muros tão altos ao redor de si mesma? Ele decidiu fazer o que sabia fazer melhor. Tocou. Começou com algo simples, uma melodia que havia improvisado, suave e repetitiva. Enquanto tocava, observou Sofia. Ela estava parada próximo à porta, abraçando seu coelho, mas seus olhos seguiam os dedos dele sobre as teclas. Você sabe, Daniel disse casualmente, continuando a tocar, quando eu era pequeno, estava triste, eu inventava melodias. Não eram músicas de verdade, apenas sons que faziam eu me sentir melhor. Essa aqui
É uma que estou inventando agora. Você acha que está triste ou feliz? Sofia não respondeu, mas deu um pequeno passo em direção ao teclado. Talvez um pouco das duas coisas. Daniel continuou. Tipo quando você está triste, mas também tem esperança de que as coisas vão melhorar. Você conhece esse sentimento. Outro passo. Sofia estava agora a apenas 1 metro dele. Quer tentar? Daniel ofereceu, deslizando um pouco no banco para dar espaço. Pode apenas apertar algumas teclas. Não precisa ser bonito. Música também pode ser bagunçada. Sofia hesitou. Daniel viu o conflito em seus olhos. O desejo de se conectar, lutando contra o medo de se abrir. Não precisa falar, ele acrescentou suavemente. Música é outra forma de falar. Às vezes, melhor até lentamente, muito lentamente. Sofia se aproximou. Ela se sentou no banco ao lado dele, ainda abraçando o coelho com um braço. Com a mão livre, estendeu um dedo e pressionou uma tecla. Uma nota solitária ecoou na sala. Bonito, Daniel disse. Aperte outra. Ela apertou mais uma. Depois outra. Notas aleatórias, sem melodia, mas não importava. Ela estava tocando, estava se expressando. Agora eu, Daniel disse, tocando algumas notas que harmonizavam com as dela. Agora você de novo. E assim, eles criaram uma música juntos, fragmentada, imperfeita, mas honesta. Sofia começou tímida, apenas notas isoladas, mas conforme os minutos passavam, ficou mais corajosa. Começou a experimentar acordes simples, a repetir padrões, a responder às frases melódicas de Daniel com as suas próprias. 40 minutos depois, quando Beatriz bateu suavemente na porta para indicar que o tempo havia acabado, Sofia estava sorrindo. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Mesma hora na próxima semana? Daniel perguntou. Sofia olhou para ele. E então, pela segunda vez, ela assentiu. As sessões semanais se tornaram a parte favorita da semana de Daniel. Ele e Sofia desenvolveram uma rotina. Ela chegava, sentava-se ao lado dele no teclado, e eles tocavam. Às vezes, Daniel ensinava melodias simples. Outras vezes, eles apenas improvisavam, criando músicas que nasciam e morriam naquele momento, nunca para serem repetidas. Daniel começou a trazer partituras simplificadas de músicas que achava que Sofia gostaria. Let It Be dos Beatles, Somewhere Over the Rainbow, Hallelujah de Leonard Cohen. Sofia não lia a partitura, mas tinha um ouvido excepcional. Ela aprendia por repetição, ouvindo Daniel tocar e então tentando imitar. E lentamente, muito lentamente, ela começou a fazer sons, não palavras ainda, mas murmúrios, cantarolar, pequenos suspiros, quando algo a emocionava. Eram fragmentos de voz, quebrados e hesitantes, mas eram algo. Maio chegou trazendo chuvas intensas. O hospital estava mais cheio do que nunca, menos casos de gripe, pneumonia, acidentes em ruas molhadas. Daniel mantinha seu cronograma. Tocando no saguão e tendo suas sessões com Sofia, ele havia parado de procurar ativamente por trabalhos de verdade. As aulas de piano esporádicas pagavam o aluguel básico. Ele vivia de forma muito simples agora, mas estranhamente estava mais feliz do que havia estado em anos. Você está diferente, Carolina comentou durante um almoço de domingo na casa da mãe deles. Mais leve? É. Daniel sorriu, empurrando o feijão no prato. Está. Desde que começou no hospital. A mamãe também notou. A mãe deles, Dona Helena, uma senhora de 60 anos, com cabelos brancos e mãos sempre ocupadas, confirmou com a cabeça. Você parece ter encontrado algo, filho. Um propósito. Daniel pensou sobre isso. Propósito. Era uma palavra grande, pesada, mas talvez estivesse certa. Talvez tocar para crianças doentes, especialmente para Sofia, fosse o propósito
que ele havia estado procurando todos esses anos sem saber. A menina que não fala, ele disse, de repente. Sofia. Ela está progredindo. Carolina se inclinou, interessada. Como faz sons agora durante nossas sessões? Cantarola? Às vezes, quando toca uma nota que realmente gosta, ela solta um pequeno... Ainda não são palavras, mas é algo. Isso é incrível, Dani. E ontem, ele continuou, e podia sentir a emoção crescendo em sua voz. Ontem, ela tentou tocar Somewhere Over the Rainbow inteira. Levou 20 minutos, errou metade das notas, mas tocou. E quando terminou, ela olhou para mim e sorriu. Não aquele sorriso pequeno e tímido, um sorriso grande, dela toda. Dona Helena tinha lágrimas nos olhos. Você está salvando essa menina. Não, Daniel disse. E era verdade. Acho que ela está me salvando. Mas nem tudo eram momentos felizes no hospital. Em junho, Daniel conheceu o lado mais sombrio daquele mundo. Rafael, um menino de 10 anos com tumor cerebral, que sempre vinha ouvir piano, parou de aparecer. Quando Daniel perguntou sobre ele, Dona Marisa apenas balançou a cabeça tristemente. Ele partiu semana passada. Domingo, de manhã, família toda estava com ele. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rafael, o menino que sempre pedia Beethoven, que disse uma vez que queria ser pianista quando crescesse. Ele tinha 10 anos. Daniel murmurou. Eu sei, querido. É difícil. Sempre é. Daniel terminou sua apresentação daquele dia no piloto automático, os dedos movendo-se mecanicamente sobre as teclas, enquanto sua mente processava a perda. Rafael estava morto. Uma criança que ele havia conhecido, conversado, tocado para menos morta. Quando terminou, ele não foi embora imediatamente, como costumava fazer. Ficou sentado no banco, olhando para as teclas. Beatriz trouxe Sofia para a sua sessão semanal, mas Daniel não conseguiu se mover. Você está bem? Beatriz perguntou gentilmente. O Rafael morreu. Eu sei. Sinto muito. Sofia, que havia se sentado ao lado de Daniel no banco como sempre fazia, olhou para ele. Ela devia sentir a tristeza emanando dele porque, de repente, ela fez algo que nunca havia feito antes. Colocou sua pequena mão sobre a mão dele, que descansava sobre as teclas. O toque foi leve, quase imperceptível, mas foi intencional. Daniel olhou para ela, para aqueles olhos escuros e imensos que haviam visto tanta dor. Você sabe sobre perda, não é? Ele sussurrou. Você entende. Sofia assentiu. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, e Daniel percebeu que ela estava chorando não por si mesma, mas por ele, por Rafael, por todos eles. Obrigado, ele disse, virando a mão e segurando delicadamente a dela. Obrigado por estar aqui. E então, Sofia fez algo extraordinário. Ela tocou, sozinha, sem que Daniel pedisse ou ensinasse. Ela colocou os dedos sobre as teclas e começou a tocar Somewhere Over the Rainbow, a música que eles haviam praticado tantas vezes. Ela errou algumas notas. Teve que parar e recomeçar 2 vezes, mas ela tocou até o fim, toda a melodia, enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Quando terminou, o saguão estava completamente silencioso. Várias pessoas haviam parado para ouvir. Enfermeiras, médicos, pais, outras crianças. Todos entendiam que haviam testemunhado algo especial. Uma menina que não falava, tocando através de sua dor, oferecendo conforto para o homem que havia passado meses oferecendo conforto para ela. Rafael ia adorar isso. Daniel disse suavemente. Você tocou lindamente, Sofia. Sofia limpou as lágrimas com as costas da mão, e então, tão baixo que quase não deu para ouvir, ela sussurrou. Para Rafael, foram suas primeiras palavras
em 7 meses. Beatriz quase desmaiou. Daniel sentiu seu coração disparar. Sofia! Você falou! Sofia olhou para ele, assustada com sua própria voz, como se tivesse revelado um segredo que não pretendia contar. Sua respiração acelerou. Ela começou a se levantar, a recuar. Está tudo bem, Daniel disse rapidamente, mantendo a voz calma e suave. Tá tudo bem, Sofia. Você não precisa falar se não quiser. Mas se quiser, nós estamos aqui. Estamos ouvindo. Sofia parou. Ficou parada ali, tremendo ligeiramente, segurando o coelho contra o peito como se fosse uma âncora. Sua boca se abriu e fechou várias vezes, como se estivesse tentando formar palavras, mas nada saiu. Sem pressão, Beatriz disse, aproximando-se devagar. Você fala quando estiver pronta. Sofia olhou de Daniel para Beatriz e de volta. Então, lentamente, ela se sentou novamente no banco. Colocou uma mão sobre as teclas do piano. Olhou para Daniel e sussurrou, tão baixo que ele teve que se inclinar para ouvir. Pode tocar comigo? Daniel sorriu, sentindo lágrimas nos próprios olhos. Agora, sempre. E eles tocaram juntos, enquanto o hospital seguia seu ritmo frenético ao redor deles, enquanto vidas eram salvas e perdidas. Enquanto o sol da tarde começava a se pôr através das janelas, tingindo tudo de dourado. Eles tocaram porque era o que sabiam fazer, porque era como se comunicavam, porque, naquele momento, a música era a única linguagem que importava. A notícia das primeiras palavras de Sofia se espalhou rapidamente. A doutora Renata ficou extasiada. A equipe de psicologia queria aumentar as sessões com Daniel. A assistente social, responsável pelo caso de Sofia, começou a falar sobre a possibilidade de ela sair do hospital em breve. Havia uma tia distante, em Minas Gerais, que talvez pudesse assumir a guarda, mas Sofia continuou falando muito pouco. Algumas palavras, aqui e ali, sempre sussurradas, sempre hesitantes. Geralmente, apenas com Daniel ou Beatriz. Mas era um começo. Era esperança. Julho trouxe o inverno em sua plenitude. As manhãs eram geladas e o hospital estava lotado. Daniel agora passava praticamente todos os dias ali, não apenas tocando, mas conversando com as crianças, conhecendo suas histórias, tornando-se parte daquele mundo peculiar onde a alegria e a tristeza viviam lado a lado. Ele conheceu Ana, 13 anos, fibrose cística, que adorava Chopin. Conheceu Pedro, 6 anos, leucemia, que insistia que Daniel tocasse Baby Shark pelo menos uma vez por visita. Conheceu Camila, 12 anos, queimaduras de 3º grau, que nunca pedia nada, mas sempre estava lá, ouvindo. E claro, havia Sofia. Sempre Sofia. Suas sessões semanais haviam se transformado em encontros quase diários. Sofia começou a sair mais do seu quarto. Ela andava pelos corredores com Beatriz, vinha para o saguão mesmo quando Daniel não estava tocando, apenas para ficar perto do piano. E lentamente, palavra por palavra, ela começou a contar sua história. Não de uma vez, não de forma linear, mas em fragmentos. Durante suas sessões, Daniel aprendera a não pressionar, a não fazer perguntas diretas. Apenas tocava. E quando Sofia sentia vontade de falar, ela falava. Minha mãe gostava de música, ela disse um dia, seus dedos descansando sobre as teclas. Ela cantava no carro. Sempre cantava. Que tipo de música ela gostava? Daniel perguntou suavemente. MPB. Ela dizia que música brasileira tinha alma. Ela estava certa. Sofia ficou em silêncio por um momento. Eu queria falar com ela no hospital depois do acidente, mas ela já tinha. Sua voz falhou. Daniel esperou, dando espaço para a emoção. Você não conseguiu se despedir, ele disse, gentilmente.
Sofia balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. E depois eu não conseguia falar. As palavras simplesmente sumiram, mas elas voltaram por sua causa. Por causa da música, Daniel sentiu um nó na garganta. Sua mãe ia ficar orgulhosa de você, Sofia, de como você está sendo corajosa. Sofia olhou para ele. Você acha que ela pode me ouvir quando eu toco? Como responder a isso? Daniel não era religioso. Não tinha respostas sobre vida após a morte, ou almas, ou céu. Mas olhando para aquela menina pequena, que havia perdido tanto, que estava lutando tanto para se reconstruir, ele sabia qual resposta precisava dar. Eu acho que sim. Eu acho que sempre que você faz música, sua mãe está ouvindo e sorrindo. Sofia fechou os olhos. Então, vou continuar tocando. Sempre. E agosto chegou trazendo uma reviravolta inesperada. Daniel estava tocando no saguão, numa terça-feira à tarde, quando um homem de terno se aproximou. Ele era alto, uns 50 anos, com cabelos grisalhos e um ar de autoridade. Desculpe interromper, o homem disse quando Daniel terminou a música. Meu nome é Roberto Silveira. Sou o novo diretor administrativo do hospital. Prazer, Daniel disse, sem saber por que o diretor administrativo estaria falando com ele. Tenho ouvido muito sobre seu trabalho aqui. As crianças te adoram. A equipe te adora. Você trouxe algo especial para este lugar. Obrigado. E é exatamente por isso que preciso falar com você. O hospital está passando por reestruturação financeira. Precisamos cortar custos onde pudermos. E o programa de voluntariado, bem, está sendo reduzido. Daniel sentiu o estômago afundar. O que isso significa? Significa que não podemos mais permitir acesso livre de voluntários sem uma supervisão mais rigorosa. Há questões de segurança, responsabilidade legal, protocolos. A partir de setembro, apenas voluntários oficialmente registrados através de organizações certificadas poderão continuar. Eu posso me registrar, Daniel disse rapidamente. Roberto hesitou. É um processo demorado e caro, e mesmo assim não há garantias. A verdade é, ele suspirou. A verdade é que estamos priorizando voluntários médicos, enfermeiros aposentados, médicos que podem oferecer serviços clínicos. Músicos, por mais maravilhosos que sejam, não são considerados essenciais. Não essenciais. As palavras cortaram como lâmina. As crianças precisam disso, Daniel disse, e odiou o tom de desespero em sua voz. Elas precisam da música. Sofia precisa. Eu entendo, Roberto interrompeu, não sem gentileza. E sinto muito. Mas minhas mãos estão atadas. Ordens vêm de cima. A partir do fim de agosto, você não poderá mais tocar aqui. Ele estendeu a mão. Daniel a apertou mecanicamente, ainda processando. Você fez um trabalho maravilhoso, Roberto disse. Por favor, saiba disso. E ele foi embora, deixando Daniel sozinho no piano, o instrumento que em breve seria novamente apenas uma peça de mobília silenciosa. A notícia devastou todos. As enfermeiras ficaram furiosas. Dona Marisa chorou. As crianças, quando souberam, reagiram com a honestidade brutal da infância. Menos algumas choraram. Outras simplesmente ficaram quietas, resignadas a mais uma perda em vidas já marcadas por tantas perdas. E Sofia? Sofia parou de falar novamente. Ela está regredindo, doutora Renata, explicou a Daniel numa reunião urgente o progresso que fizemos. Ela está com medo de perder você. Você se tornou uma figura de estabilidade em sua vida, uma das poucas pessoas em quem ela confia. Eu não quero ir embora, Daniel disse, frustrado. Mas o que posso fazer? Eles não me querem aqui. Existe uma possibilidade, doutora Renata disse lentamente.
é um tiro no escuro, mas e se você não fosse voluntário? E se fosse funcionário? Funcionário musicoterapeuta. É uma posição real, reconhecida. Temos uma vaga em aberto há meses, menos. Nunca conseguimos preencher porque não temos orçamento. Mas se conseguíssemos realocação de fundos? Eu não tenho formação em musicoterapia, Daniel apontou. Você tem algo melhor. Você tem resultados. Sofia é prova viva. Outras crianças também melhoraram com sua presença. Se conseguíssemos documentar isso, apresentar ao conselho, era uma loucura, mas era uma chance. Pelos próximos 10 dias, doutora Renata, Beatriz, Carolina e um grupo de enfermeiras trabalharam incansavelmente. Eles documentaram cada interação de Daniel com as crianças. Coletaram depoimentos de pais. Filmaram, com permissão, algumas sessões. Compilaram relatórios médicos mostrando melhoria no humor, redução de ansiedade, melhor cooperação com tratamentos, tudo correlacionado com a presença da música. E prepararam um caso convincente para apresentar ao conselho administrativo do hospital. Daniel, enquanto isso, continuou tocando. Cada dia poderia ser o último. Então, ele tocava como se fosse para Sofia, para as outras crianças, para si mesmo. Tocava porque era a única coisa que sabia fazer quando o mundo parecia estar desmoronando. A reunião do conselho estava marcada para a última sexta-feira de agosto. Daniel não tinha permissão para estar lá. Apenas doutora Renata e o chefe do departamento de pediatria apresentariam o caso. Ele esperou em casa, incapaz de fazer qualquer coisa, além de ficar sentado, olhando para o telefone. Eram quase 6 da tarde quando Carolina ligou. Dani, e aí? Houve uma pausa. Daniel sentiu seu coração despencar. Carol, me fala. Você foi aprovado. O quê? Você foi aprovado? Ela gritou. E ele podia ouvir que ela estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Não com salário integral. É meio período. E vai ter que compartilhar o espaço com outros programas terapêuticos. Mas é um cargo oficial. Musicoterapeuta do Hospital Santa Clara. Você é funcionário? Dani, você pode ficar. Daniel não conseguiu falar. Apenas segurou o telefone enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ele podia ficar. Ele podia continuar tocando. Ele não precisava abandonar Sofia. Não precisava deixar as crianças. Tem mais. Carolina continuou. Eles querem expandir o programa. Querem que você treine outros músicos. Crie um programa formal. Dani, você vai construir algo de verdade aqui. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto, mal acreditando que sua vida havia mudado tão drasticamente em menos de um ano. Ele havia ido ao hospital como um homem desempregado, perdido, sem direção. E agora tinha um propósito, um trabalho, uma missão. Mas mais do que isso, tinha uma família, as crianças, a equipe. Todos se tornaram sua família. Na segunda-feira seguinte, Daniel entrou no hospital não como voluntário, mas como funcionário. Ele tinha um crachá, tinha uma sala pequena para sessões individuais, tinha um salário modesto, mas era algo, tinha reconhecimento oficial e tinha Sofia esperando por ele no saguão, com Beatriz, um sorriso tímido no rosto. Você voltou? Ela sussurrou quando ele se aproximou. Sempre vou voltar, ele prometeu. Sempre. Setembro, outubro, novembro, os meses voaram em um borrão de música e emoção. Daniel trabalhou duro para construir o programa de musicoterapia. Ele começou a fazer sessões não apenas com Sofia, mas com outras crianças. Grupos pequenos às vezes, sessões individuais outras vezes. Trouxe outros músicos, uma violinista, um guitarrista, uma cantora, para variar as experiências. O piano no saguão tocava quase todos os dias. Agora, às vezes era Daniel.
Às vezes era um dos outros músicos que ele havia recrutado. O hospital parecia diferente, mais vivo, mais colorido, mesmo que as paredes ainda fossem brancas e os tratamentos ainda fossem difíceis. E Sofia floresceu. Ela não era mais a menina silenciosa, abraçando um coelho desgastado. Ela falava agora, não muito, ainda era reservada, ainda tinha momentos difíceis, mas falava, ria, tocava piano quase tão bem quanto Daniel em alguns aspectos. Sua capacidade de sentir a música era excepcional. A tia de Minas Gerais finalmente apareceu em outubro. Uma mulher bondosa, de 40 anos, professora, que havia perdido contato com a família, mas estava disposta a dar a Sofia um lar. O processo de adoção estava em andamento. Sofia sairia do hospital em dezembro, bem a tempo para o Natal. Você vai sentir falta daqui? Daniel perguntou durante uma de suas últimas sessões. Sofia pensou por um momento. Vou sentir falta de você. De Beatriz, da música. A música vai com você. Sempre eu sei. Você me ensinou isso. Sua tia tem piano? Sofia balançou a cabeça. Vou falar com ela. Vamos encontrar um jeito de você continuar tocando. Sofia o abraçou de repente, forte, enterrando o rosto em seu ombro. Obrigada, ela sussurrou. Por me encontrar, Daniel abraçou-a de volta, sentindo lágrimas nos olhos. Obrigado por me deixar fazer parte da sua jornada. E chegou dezembro, o último mês de Sofia no hospital. Daniel organizou algo especial para sua despedida. Um pequeno recital no saguão. Sofia tocaria algumas músicas que havia aprendido e Daniel tocaria com ela. Simples, mas significativo. O dia chegou numa terça-feira, véspera de ela ir embora. O saguão estava lotado. Enfermeiras, médicos, outras crianças, pais, todos vieram. A tia de Sofia estava lá, sorrindo orgulhosa. Carolina e Dona Helena estavam lá. Até Roberto Silveira apareceu. Sofia estava nervosa. Daniel podia ver suas mãos tremendo enquanto ela se sentava ao piano. Você consegue, ele sussurrou. Eu estou aqui. Ela respirou fundo e começou a tocar Somewhere Over the Rainbow, a música que havia sido a primeira real conquista dela. Ela tocou devagar, cuidadosamente, mas com sentimento. Cada nota era intencional. Cada frase musical contava uma história. Quando terminou, o saguão explodiu em aplausos. Sofia sorriu. Um sorriso enorme e genuíno que iluminou todo o seu rosto. Agora juntos, Daniel disse, e eles tocaram Let It Be lado a lado, seus dedos dançando sobre as teclas em perfeita harmonia. Quando a última nota ecoou, não havia olho seco no saguão. Beatriz estava soluçando abertamente. Carolina segurava a mão da mãe, ambas com lágrimas escorrendo. Até Roberto limpava discretamente os olhos. Sofia se levantou e se virou para a plateia. E então, com voz clara e firme, nada de sussurros desta vez, ela disse: Obrigada a todos por cuidarem de mim. Obrigada ao Daniel por me ensinar que a música pode curar. Eu estava quebrada. Mas agora eu sei que vou ficar bem. Os aplausos foram ensurdecedores. Depois, enquanto as pessoas se dispersavam, Sofia e Daniel ficaram sozinhos no piano por um último momento. Você vai continuar tocando? Ela perguntou. Sempre. Para você, para as outras crianças, para mim mesmo. Bom, ela pegou algo do bolso. Um desenho dobrado. Fiz isso para você. Daniel desdobrou o papel. Era um desenho dela mesma e dele, sentados ao piano, notas musicais flutuando ao redor. No topo, em letras caprichadas, estava escrito: Obrigada por me ajudar a encontrar minha voz. É lindo? Ele disse, voz embargada. Vou guardar para sempre. Sofia o abraçou mais uma vez.
Até logo, professor Daniel. Até logo, Sofia. E ela foi embora de mãos dadas, com sua tia carregando seu coelho desgastado debaixo do braço, mas também carregando algo mais: esperança, cura e a certeza de que, não importa o que viesse, ela tinha em si a força para enfrentar. Daniel ficou sentado ao piano por um longo tempo depois que ela saiu. Pensou em tudo o que havia acontecido no último ano. Pensou no homem que era quando entrou naquele hospital pela primeira vez. Perdido, sem propósito, desempregado, desesperado. E pensou no homem que era agora, ainda com desafios financeiros, ainda tocando para sobreviver, mas não mais perdido. Agora ele sabia exatamente onde pertencia. Sabia exatamente o que fazer com sua vida. Colocou os dedos sobre as teclas e começou a tocar. Clair de Lune, a mesma música do primeiro dia, mas agora soava diferente. Não mais melancólica e pesada, mas esperançosa, luminosa, porque ele havia aprendido algo naquele ano. Havia aprendido que às vezes o propósito nos encontra quando menos esperamos, que às vezes salvamos alguém e somos salvos no processo, que a música realmente é uma ponte entre mundos, entre pessoas, entre a dor e a cura. E havia aprendido que não importa quão quebrado você esteja, sempre há uma melodia esperando para ser tocada. Sempre há uma canção no seu coração, mesmo quando parece que todas as palavras se foram. Enquanto tocava, outras crianças começaram a aparecer. Miguel veio, agora em remissão, cabelos começando a crescer de novo. Ana veio, arrastando seu suporte de oxigênio, mas sorrindo. Pedro veio, ainda careca, mas com os olhos brilhantes. Camila veio, queimadura cicatrizando, esperança renovada. E Daniel tocou para todos eles. Tocou porque era o que sabia fazer. Tocou porque era o que eles precisavam. Tocou porque, no final das contas, a música era a linguagem universal da humanidade. A forma como dizíamos: eu vejo você, eu te entendo. Você não está sozinho. Dezembro virou janeiro. O ano novo chegou com suas promessas e possibilidades. Sofia mandava cartas. Ela estava indo bem na nova escola. Tinha feito amigas, sua tia havia comprado um teclado usado e ela praticava todos os dias. Ela estava falando mais, sorrindo mais, vivendo mais. E Daniel continuou seu trabalho. Cada dia, ele entrava no Hospital Infantil Santa Clara, colocava seu crachá, sentava-se ao piano e tocava para as crianças que estavam lutando, para os pais que estavam esperando, para a equipe que estava cuidando. Ele nunca ficou rico, nunca ficou famoso, nunca gravou um álbum ou se apresentou em grandes salas de concerto. Mas ele tocou e, ao tocar, ele curou. E, ao curar, ele encontrou a paz que havia estado procurando a vida inteira. Porque, no final, descobriu, não é sobre o palco onde você toca, é sobre os corações que você toca. Não é sobre quantas pessoas te conhecem, é sobre quantas vidas você transforma, mesmo que seja uma de cada vez. E, enquanto havia crianças naquele hospital precisando de esperança, enquanto havia um piano esperando para ser tocado, enquanto havia música no seu coração e nas pontas dos seus dedos, Daniel Cardoso sabia exatamente quem ele era e por que estava aqui. Ele era o pianista do hospital. E, finalmente, depois de tanto procurar, ele tinha encontrado seu lugar no mundo. A música continuou, e com ela, a esperança, a cura e a certeza de que mesmo nos lugares mais improváveis, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma melodia esperando para ser descoberta. Sempre há uma canção, sempre há um amanhã, sempre há luz. E às vezes, apenas às vezes, tudo o que precisamos é de alguém para nos lembrar disso. Alguém com dedos capazes e coração aberto. Alguém disposto a sentar ao nosso lado
e dizer: através da linguagem universal da música, você não está sozinho. Eu estou aqui e juntos vamos encontrar o caminho. Esta foi a história de Daniel e Sofia, mas também foi a história de Miguel, Ana, Pedro, Camila, Rafael e incontáveis outras crianças que passaram por aquele hospital e ouviram aquele piano tocar. Foi a história de como um instrumento esquecido em um corredor se tornou símbolo de esperança. Foi a história de como um homem perdido encontrou seu propósito. E foi a lembrança de que, não importa onde você esteja na vida, não importa quão perdido se sinta, existe um lugar para você. Existe algo que só você pode fazer. Existe uma diferença que só você pode fazer. Às vezes, tudo o que precisamos é ter coragem de sentar ao piano e tocar.